Fraude no INSS. Sindicatos pensam em entregar políticos. Esta notícia foi entregue pela Jovem Pan News na última sexta-feira. Tem muita lama podre ainda a escorrer do aposentão, como já é chamado o gigantesco esquema de trambiques que juntou INSS, sindicatos e associações e ainda a Dataprev. Cada vez que mexe no entulho, mais carniça aparece. Ou seja, a estimativa inicial dos descontos fraudulentos de aposentados e pensionistas era de 6,3 bilhões de reais. Aí, logo que a varredura chegou nos empréstimos consignados, o rombo subiu a 90 bilhões de reais. Neste intervalo, começaram a pipocar notas repugnantes como remessas ao exterior por operadores do esquemão de malas e malas de dinheiro. A pergunta é, como isso foi possível em ambientes fiscalizados por mais de um órgão público? Outra, um depoimento à Polícia Federal entregou que uma confederação, a Conafer, do segmento de agricultores familiares, adulterava documentos de associados, originalmente tratando de exclusão de descontos de mensalidades indevidas para justamente o contrário, ou seja, autorização de contratos de adesão. Mais uma, foram apreendidos bens de luxo da quadrilha como Ferraris, joias e obras de arte, tudo adquirido com o dinheiro mirrado dos velhinhos e velhinhas. Por mais que o governo esperneie, tente colocar o problema colado nas costas do ex-presidente Bolsonaro, se livrar da enrascada parece difícil porque o governo, desde sempre, tem uma ligação muito forte com o setor sindical. Aliás, é justamente a base de onde proveio o seu líder. Além disso, o setor passa por uma época difícil justamente quando a reforma trabalhista de 2017, da época Temer, retirou a contribuição sindical obrigatória. Por isso, o dinheiro precisava ser arrancado de qualquer fonte a todo custo. E a turma não titubeou em jogar na ilegalidade para violar a liberdade de escolha do trabalhador e tirar na mão grande o seu surrado e difícil dinheirinho. E tirar justamente de quem, por todos os modos, é sacrificado, quer pela estreiteza de orçamento, quer pela vulnerabilidade, hipossuficiência e idade avançada. Essa condição desfavorável das vítimas traz para o bando uma antipatia generalizada. Não tem jeito. As pessoas não toleram nem pensar em toda a bandalheira que foi feita ao longo dos anos. Esse tipo de corrupção, na verdade, provoca um desgaste irrecuperável ao governo e que, como já foi falado neste canal, talvez seja o último prego no seu caixão. Como não há nada tão ruim que não possa piorar, a Fedentina parece que irá inundar o espaço com a pretensão anunciada pelos sindicatos de delatarem uma porrada de políticos, todos envolvidos na bandalheira. E aí o assunto fica cada vez mais interessante, portanto, é comprar o milho, torrar na panela a pipoca, deitar na rede e apreciar a pataquada que será, possivelmente, a comissão parlamentar de inquérito, que deve vir por aí. Vai ser muito interessante abrir o ninho da ratarada dentro do Congresso Nacional. Será quem ajudou no roubo? Quais canalhas descascaram os eleitores que fizeram-nos chegar lá? Parece que o cenário deste espetáculo para lá de interessante se desenha nos palcos de acrobacia verbal e histrionismo
próprio dos ambientes das CPIs. Grande parte delas, como a da pandemia e a dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, sem efeito prático algum. Apesar da oposição do núcleo duro do entorno lulista, é inevitável pela pressão interna dos parlamentares a investigação das falcatruas contra os aposentados e pensionistas. Por exemplo, manchete do Jornal de Brasília, sexta-feira, dia 16. Governistas já admitem CPI do INSS e provocam incômodo no Planalto. Como ocorreu com a CPI do 8 de janeiro, na sua formação inicial, aquela do relatório Água de Salsicha da senadora maranhense Elisiane Gama, como o chamou o deputado Nicolas Ferreira, PL, Minas Gerais, a petezada já agita nos bastidores para, diante do fato consumado e como autoproteção, tentar garantir a presidência ou a relatoria do colegiado. A finalidade é justamente provocar as devidas protelações, as chicanas, o falatório irresponsável, enfim, a manipulação do processo para atacar o ex-presidente Bolsonaro e justamente nele jogar a responsabilidade por tudo quanto de errado aconteceu. Aliás, já estão tentando fazer isso ao imputar-lhe a responsabilidade pelo início das fraudes, quando que isso se deu muito antes. Alguns localizam temporalmente no ano de 2016. A prioridade de Lula é e sempre foi execrar o ex-presidente Bolsonaro. Custe custar, haja que houver. Isso transformou praticamente num projeto de vida política. E evidentemente não será diverso numa CPI, que é uma forma usada pelo parlamento para exercer atividade fiscalizadora de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Evidente que a chapa vai esquentar se os sindicatos realmente baterem firme e decidirem entregar a banda putrefata da política atuante no Congresso, o que pode significar para os atingidos sérios desajustes e problemas em suas campanhas eleitorais para o pleito de 2026. Resta saber se realmente os sindicatos e associações capazes da ignomínia de ferrar pessoas doentes, acamadas e idosas lavarão o tanque de roupa suja em público. E olha que tem muita roupa suja para lavar. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se você gostou deste material, dê o seu like, dê o seu joinha, faça sua inscrição no canal para ajudá-lo a se consolidar na internet. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre as possíveis denúncias dos sindicatos e associações contra os políticos. Grato pela atenção. Tchau!